Graça e paz a todos, eu sou Edilson Arraes e quero trazer para você mais um vídeo. O tema que eu quero tratar hoje é uma pergunta muito recorrente no meio dos cristãos pré-tribulacionistas, naqueles que creem que haverá um arrebatamento antes da tribulação. No meio dos pré-tribulacionistas existe um grupo que creem e ensinam que não haverá mais salvação após o arrebatamento da igreja. Eles afirmam que a oportunidade para a salvação dos gentios se estendem da cruz de Cristo até o toque da trombeta. Após o arrebatamento, segundo eles, não haverá mais salvação e que Deus se voltará única e exclusivamente para a salvação dos israelitas. Mas os gentios, Deus, a partir do arrebatamento, Deus rejeitará, não havendo salvação para nenhum gentio. Irmãos, isso não é verdade. Haverá sim oportunidade de salvação na grande tribulação para os gentios. E eu vou provar isso aqui na palavra de Deus no livro de Apocalipse. Mas antes eu quero fazer algumas considerações preliminares antes de mostrar aos irmãos os textos que nos afirmam que haverá salvação nesse período para os gentios. A salvação nesse período será em circunstâncias muito difíceis. Não será fácil como é nos dias atuais, pois agora no período da graça é muito fácil. Nós temos muito auxílio da parte de Deus para a nossa salvação. Nós temos Bíblias de várias versões, nós temos várias igrejas, vários pregadores, vários mestres. E se você não quiser ouvir ninguém de viva voz, você vai nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook ou qualquer mídia social e você coloca lá um estudo, quer seja de escatologia, quer seja que fale sobre a salvação da alma, ou qualquer outra palavra que te interessar. Hoje nós estamos cercados por facilidades, porque as oportunidades são amplas. Mas no período da grande tribulação não será assim. Após o arrebatamento da igreja, as coisas ficarão totalmente difíceis. E todas essas facilidades que possuímos hoje, elas deixarão de existir nesse período. Nós bem entendemos pela palavra de Deus que nesse período de 7 anos será um período onde o anticristo estará em atuação. O anticristo, as suas agências, os seus agentes estarão espalhados pelo mundo. Então vai ser um período totalmente diferente do qual nós vivemos hoje. E esse período nós já podemos perceber que ele já está muito próximo, porque o reinado dele já está sendo montado paulatinamente no decorrer de muitos e muitos anos. O que está sendo colocado agora são apenas os últimos detalhes para que o anticristo se manifeste. Mas antes da sua manifestação, segundo a palavra, a igreja será retirada. Os dois motivos pelos quais será difícil a salvação na grande tribulação, eu citarei aqui. Primeiro, a perseguição. Todos aqueles que não forem arrebatados por não estarem preparados, precisarão deixar o seu conforto. Eles precisarão deixar o seu lar, deixar a sua família, deixar os seus recursos e sair errante por aí, porque eles não podem ficar em lugares, em locais públicos, porque serão presos se assim o fizerem. O Senhor Jesus, em Lucas 21, versículo 16, ele diz que muitos serão entregues pelos pais, amigos e parentes, serão entregues às autoridades e muitos destes serão presos. A segunda razão pelo qual será difícil nesse período é porque não haverá um auxílio espiritual qual nós temos hoje. Não haverá Bíblias, não haverá acesso à internet, não haverá vídeos no YouTube, vídeos no Facebook, porque haverá um reset nas redes sociais, nos blogs, nos sites. Tudo aquilo que fala de Deus será deletado. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala que o anticristo se levantará contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto. Tudo aquilo que diz respeito a Deus, ele precisará eliminar. Então, ele fará certamente um reset nas redes sociais, nos sites, nos blogs e todas as plataformas digitais, para que ele possa eliminar todo o indício da palavra de Deus, para que ele possa governar sem empecilho nenhum. Então, esses mesmos irmãos que serão perseguidos, que serão mortos, a razão pelo qual o anticristo fará isso com eles é muito simples e eu vou falar aqui para você. O reino do anticristo ele é estabelecido na mentira.
Em Apocalipse 13, o apóstolo João diz que o anticristo engana aqueles que habitam na face da terra. Então o reino dele é estabelecido na mentira. E os cristãos que ficarem aqui são aqueles que possuem a verdade. Tanto esses cristãos que não foram arrebatados, quanto aqueles que se converteram nesse período, eles terão a verdade e eles saberão que o anticristo é um mentiroso, é um farsante e que ele levará a humanidade à ruína e destruição. Então, sabendo disso, o filho da perdição procurará eliminar todo esse foco de resistência, todas essas pessoas que sabem quem ele é e podem influenciar outras pessoas a também se converterem. Então ele precisa eliminar o mais rápido possível essas pessoas. Então a perseguição daqueles que ficaram para trás no arrebatamento começará logo no início dos 7 anos. De maneira tal que o apóstolo João, a maioria das pessoas que ele viu mortas na grande tribulação, foi na primeira metade. Na segunda metade da grande tribulação, a perseguição será direcionada aos israelitas, porque ele quebrará o acordo no meio da semana, tal como Daniel nos afirma no capítulo 9, e a partir da metade da semana até o final, a perseguição será direcionada aos israelitas e os judeus. Agora vamos às passagens que mostram a salvação de muitos naquele período de tribulação. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 a seguir, diz o seguinte: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A explicação desta visão é que no início da tribulação, no 5º selo, João tem a visão de pessoas que morreram neste período e estavam numa região abaixo do altar de Deus, nos céus. E essas pessoas clamavam a Deus pedindo justiça. E foi-lhes dadas uma veste branca, e foi também lhes dito que repousasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos que seriam mortos na terra, tal como eles foram. Ou seja, no princípio da grande tribulação, João já vê em visão pessoas que já estavam morrendo por amor da palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas foram que ficaram para trás. Então, aqui você já vê a primeira menção de que de fato há salvação nesse período. Capítulo 7, a partir do versículo 9, diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Muito bem, aqui está a segunda menção de pessoas que foram salvas nesse período. E segundo o que consta aqui, era uma grande multidão que ninguém podia contar. Isso depois, como falei, do arrebatamento. João tem outra visão, e nesta visão ele vê uma grande multidão inumerável que estava diante do trono. E chega um dos 24 anciãos e pergunta para João: Quem são esses? De onde eles vieram? E João fala: Eu não sei, tu sabes. E ele explica para João: Esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. Essas pessoas vieram da grande tribulação e são pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não são somente judeus, são pessoas de todas as nações. Isso mostra claramente, irmãos, que a misericórdia de Deus assistirá muitos naquele período. E a porta da salvação ainda estará aberta. E muitas pessoas, mesmo que dando as suas vidas, passarão por esta porta e alcançarão a salvação em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 15, versículo 2.
E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Capítulo 15, versículo 2, João também tem outra visão, onde ele vê muitas daquelas pessoas que morreram por não aceitarem a marca da besta, nem adorarem a sua imagem, e que estavam diante do trono de Deus. Mais outra multidão que é vista por João e que nos mostra que haverá salvação na grande tribulação para os gentios. Vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 4 para encerrarmos. Diz a palavra no versículo 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo. Muito bem, aqui no capítulo 20 trata do início do milênio, quando Jesus já voltou, já destruiu o anticristo e o falso profeta e os seus exércitos, já destruiu o reinado que eles montaram e ressuscitou os mortos que morreram na grande tribulação crendo no seu nome. E aqui está escrito que essas pessoas que morreram e agora foram ressuscitadas, elas morreram por degolamento, uma morte terrível, e morreram por não adorarem a besta nem a sua imagem, e não receberem o seu sinal na testa nem na mão. Então, aqui está mais uma amostra de que haverá salvação na grande tribulação para os gentios. Deus salvará o seu povo, os judeus, como Paulo nos afirma em Romanos capítulo 11, mas também Deus continuará salvando os gentios que permanecerem fiéis à sua palavra e não aceitarem a marca da besta. Portanto, irmãos, ainda que seja um período difícil, um período tenebroso, um período com uma tribulação tão grande, tal como Jesus mesmo nos afirma que nunca houve tribulação igual desde que a nação sobre a face da terra e não haverá jamais, mesmo assim, pessoas se decidirão por Jesus, darão a sua vida, mas não negarão a fé e serão salvas. Portanto, a resposta é: haverá salvação na grande tribulação para aqueles que forem deixados para trás. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Em breve farei mais vídeos falando sobre a grande tribulação. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.